Saudações vascaínas a todos, uma ótima noite para todos vocês. Estamos no ar mais um vídeo aqui do canal Giro Vascaíno. Dentro desse vídeo nós iremos fazer uma análise e assim, o quanto que a gente bate nessa diretoria e o torcedor do Vasco, boa parte deles não consegue aceitar as nossas críticas. O Vasco perdeu de virada no primeiro tempo para cima do Fluminense. Um Fluminense que estava tomando sufoco no final de semana contra o Boa Vista. E o Vasco conseguiu tomar a virada no primeiro tempo. Eu vi muito dos torcedores vaiarem Carille, vaiarem jogadores. Os jogadores têm mais que ser vaiados mesmo porque são eles que entram dentro de campo. Mas eles não são os primeiros e únicos responsáveis por essa caravela estar talvez à deriva nesse início de campeonato carioca. Um time que antigamente vencia o Fluminense a qualquer momento, a qualquer custo. Hoje em dia tá difícil o Vasco conseguir vencer um clássico, quem dirá dominar um jogo do início até o fim. Pode ter colocado muita gente de esperança naquele primeiro gol onde que o Paulinho tirou a condição da bola do lateral esquerdo do Fluminense e aí iniciou ali uma pressão para fazer o gol do Coutinho abrindo o placar com o Vasco. Mas depois parece que o Vasco acha que está tudo ganho, faz 1-0 e aí consegue suportar a torta e direita. E isso não foi do jeito que aconteceu. Até porque o Arias comandou mais uma vez a vitória do Fluminense e virando no primeiro tempo por 2-1. Para você ver o quanto que é difícil hoje o trabalho do Carille na beira do campo quando você se compara a questão de elenco. Mesmo o Fluminense tentando fazer um rejuvenescimento do elenco do ano passado para esse ano, rejuvenescendo os jogadores, tirando os mais velhos e colocando jogadores mais jovens, você viu o que aconteceu hoje no primeiro tempo. Em contrapartida, o Vasco mal consegue contratar um Wanderson, mal consegue contratar um Bruma, mal consegue contratar um Coelho, um Canóbio que hoje está no Fluminense. Para você ver o quanto que é inoperante essa diretoria, que hoje Marcelo Santana é o diretor de futebol e Pedrinho bloqueia torcedores, bloqueia páginas de Vasco, bloqueia qualquer tipo de pessoa que for querer falar da direção da poderosa administração dele na frente do Vasco. Parece que tudo em época de eleição se transforma em mina de ouro. E aí depois, quando se ganha, se transforma em ruínas. Foi exatamente tudo que o Pedrinho prometeu para o seu eleitorado em 2023, que basicamente ele se inverteu os papéis agora em 2025. Você vê que um Vasco que hoje não mudou muita coisa em relação à zaga. Maicon e Léo saíram. Será que eles são os únicos responsáveis? Você vendo aí João Vitor mais uma vez jogando muito mal. Um zagueiro de quase R$1 milhão. Você vê o poderoso scout de Pedrinho e Felipe trazendo Lucas Oliveira. Será mesmo que Lucas Oliveira é pior do que o Léo? Já pararam para pensar nisso? E outra, Tietê nunca será a solução dos problemas do Vasco. Porque se Tietê fosse realmente craque, como alguns torcedores do Vasco colocou, ele não teria saído do Botafogo e estaria por lá até hoje para disputar um Mundial no meio do ano. Para você ver que o Vasco hoje tem dois jogadores caros no seu meio de campo, Coutinho e Payet. Se você juntar esses dois jogadores, você arrecada um pouco mais de 3 milhões e 200 mil por mês. Aí eu pergunto, esses 3 milhões e 200 mil por mês já não conseguiria contratar talvez 4 jogadores de bom nível, como por exemplo o Arias? Sabe onde que o Fluminense descobriu o Arias? Com um scout lá na Colômbia.
no mercado sul-americano, no mercado aqui da América do Sul. E hoje você vê o que é o Ares sendo bem trabalhado, tendo uma boa estrutura, tendo um time que possa dar a ele condições de estar em campo e desempenhar o seu futebol. O que um jogador hoje iria fazer vestindo a camisa do Vasco? O Vasco está muito abaixo dos seus adversários aqui da capital do Rio. O Vasco é o único clube aqui do Rio que tem um centro de treinamento, mas não tem um centro de treinamento. Em vez de você pagar 3 milhões e 200 mil para 2 jogadores inoperantes, que já ficou nítido que a parte física deles não vão performar aqui no futebol brasileiro, eu acho que você conseguiria utilizar esse dinheiro para, primeiro, fazer a obra na sua casa, para depois você chamar os seus convidados. O Vasco já está na hora de começar a fazer a obra na sua casa para depois você fazer a festa em relação à reabertura da sua casa. O que eu quero dizer com isso? Em vez de você gastar 3 milhões e 200 mil juntando o salário de Coutinho e Payet, não era mais fácil você ter um centro de treinamento à altura, ter um centro de treinamento que pudesse encher os olhos de jogadores, como é o nosso rival hoje de capital, o Flamengo, por exemplo? Se torna difícil e às vezes o torcedor ele não quer parar para pensar que hoje o Vasco não tem nada de atrativo, infelizmente, para qualquer tipo de jogador vir. Não tem estrutura, não tem projeto esportivo e tem um time desorganizado com um técnico que está tentando fazer o que dá, mas sem material humano. É aquilo, sem ovos não dá para fazer uma omelete. Então hoje se torna a responsabilidade maior em relação a Pedrinho, Felipe e, por último, Marcelo Santana. Por que eu estou colocando por último o Marcelo Santana? Porque o Marcelo Santana é um bola da vez. O Marcelo Santana é muito fácil colocar, respectivamente, as críticas em relação a ele. Mas quem indicou e quem bancou a contratação dele, quem indicou foi o Felipe e quem bancou a contratação dele foi o Pedrinho. Então, não queira achar que só demitindo o Marcelo Santana vai surtir o efeito. Até porque quem disse, e eu pergunto para você, torcedor, que o Marcelo Santana manda em alguma negociação? Acho que sim, também acho que não. Pode ter muita interferência de Felipe e Pedrinho no trabalho do Marcelo Santana. Todo mundo sabe que Marcelo Santana nunca era para estar no Vasco. E só está porque foi o Felipe que indicou. De contrapartida, o que fez Marcelo Santana? Indicou o filho do Felipe para o Sub-20. Contratou o filho do Felipe para o Sub-20 do Vasco. A gestão, a grande família. Amigos dos amigos, hoje impera no Clube de Regatas Vasco da Gama. Você, torcedor do Vasco, que está cansado de sofrer, que está cansado de tomar chacota, cansado de passar vergonha dos rivais querendo te gastar, chegou a sua hora de você fazer o seu papel como vascaíno. Comente aqui no seu vídeo um desabafo sobre essa vergonha que a diretoria vem fazendo com você, torcedor. Porque o patrimônio do Vasco não é Pedrinho, não é Felipe, não é Marcelo Santana. O patrimônio do Vasco sou eu, sou você e somos mais de 30 milhões de torcedores. Tá na hora desses caras que estão lá dentro pararem de ficar culpando o passado e querer arrumar justificativa para a doação do futebol do Vasco e começar a arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Porque o Pedrinho não saiu da Rede Globo achando que seria um mar de rosas dentro do Vasco. Ele sabia muito bem aonde estava pisando. Um grande abraço para todos. Dormem com Deus. Eu sei que é um pouco difícil depois desse ressurgimento que nós criamos aí para o Fluminense, que estava a ponto de não se classificar para as semifinais, mas vamos ver o que pode acontecer. Às 11 horas teremos live, conto com a presença de todos
para a nossa live de falar sobre a questão do jogo. Deixe o seu comentário, o seu desabafo aqui, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sino de notificações e principalmente compartilhe para mais e mais vascaínos. A vergonha, ela tem que ser exposta e você, torcedor, tem que aprender que o seu papel é muito importante. A cada vez que você critica, você está querendo bem ao clube. E nada e ninguém pode ser maior do que a instituição. Grande abraço, fui que fui.